Olá, estamos começando mais um programa Cantando e Falando sobre Missões, comigo, Walter Júnior, e a parceria do Missões em Suas Mãos. Cantando e falando sobre missões, nem sempre cantando, mas sempre falando, né? É muito bom ter você com a gente, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo depois. Esse é um tempo que a gente para refletir sobre o tema missões. É um programa curto, a gente não excede 30 minutos. O objetivo é que você possa assistir, quem sabe tomando seu café, fazendo seu lanche da tarde. Você não precisa dedicar tanto tempo para poder absorver os conteúdos que vamos compartilhar e que sempre estamos procurando compartilhar aqui. Bem, vamos lá, né? Conosco está a Jane, que me ajuda aqui, meus olhos e muito mais para isso, e Júlia Heleno, do Missões em Suas Mãos. Na descrição dessa transmissão você encontra o contato do Missões em Suas Mãos, os vídeos, os conteúdos que vamos apresentar aqui. Se você quiser mais informações, faça contato pelo número de WhatsApp do Missões em Suas Mãos, tá? O número, repito, está na descrição do vídeo, dessa transmissão, né? Dessa live. Então vamos em frente. A Igreja Cristã Evangélica Boas Novas, ela teve o seu 41º aniversário, mês passado, e promoveu várias lives com o tema Missões e Evangelismo. Foi um conteúdo riquíssimo e lives de 2 horas, mas nós recortamos pequenos trechos que condensam muito do que foi falado. E hoje a gente vai compartilhar um pouco disso com vocês. Por exemplo, uma das pessoas que apresentou uma live foi o pastor Fábio Torres, do Enfoque Global. Ele falou sobre mentalidade missionária e a gente vai apresentar um pouco do que ele disse. Por quê? Porque todos nós sabemos que há algo de natural na nossa vida comunitária, como comunidade da fé, como igreja. Uma das coisas que são naturais é imaginarmos a igreja dividida em vários departamentos, ministérios, e um deles quase sempre é o de missões, às vezes é missões e evangelismos. E nós costumamos, então, tratar missões na igreja como uma área entre muitas. A igreja que congrego, eu me lembro, houve um tempo que ela tinha praticamente 20 ministérios. Um deles era missões. E vocês imaginam o que significa 20 ministérios trabalhando juntos. A questão de compartilhar agenda, recursos, pessoas para participar e também para promover. Bem, o pastor Fábio vai nos falar sobre mentalidade missionária como algo que vai permear todas as áreas da igreja, ou seja, que será algo central para a igreja, vai ocupar um lugar de centralidade na vida da igreja. É o que nós vamos ver aqui nesse vídeo. É um vídeo curto, por isso esteja atento, tá bom? Vamos lá. A maioria da congregação entende que missões é só um ministério, é um departamento, é algo de responsabilidade de alguém. A igreja fica na expectativa da eleição a cada 2 anos de quem será o próximo líder de missões. E parece que quando o nome da pessoa é eleita, todo mundo diz assim: glória a Deus. Agora está aí o Ministério de Missões, é sua responsabilidade, execute bem feito, faça de forma que o nome de Deus seja espalhado. Então, essa é uma mentalidade geralmente comum nas congregações. E as pessoas entendem que missões é algo à parte, algo que funciona separado da vida da igreja. Agora, uma igreja, quando desenvolve uma mentalidade missionária, missões deixa de ser programa e se torna a principal missão da igreja. Guarda isso no seu coração. Porque missões ou missão, ela é o papel principal de uma igreja. É para isso que a igreja foi instituída. E quando a igreja desenvolve essa mentalidade, ela começa a tomar consciência sobre isso, que é o propósito que permeia todas as áreas e permeia a vida da igreja. Se não fosse missões, a igreja não existiria, porque a instituição da igreja é justamente para dar continuidade ao ministério de Jesus, de anunciar a glória de Deus. Ok, você está vendo aí uma imagem com informações sobre Enfoque Global e o pastor Fábio Torres, ok? Voltando para mim. Bem,
Essa é uma realidade? Sabemos que é. O que queremos chamar a atenção é que nós não podemos caminhar, como se diria, pelo automático. Aquilo que, embora seja natural a nós, seres humanos, transformados pelo Evangelho, quando nos reunimos como igreja, ou seja, dividirmos tarefas que cada um cuida da sua, e temos que tomar um cuidado enorme para não haver competição nisso, para não deixarmos o orgulho tomar conta, para não haver disputas, porque em vez de todos unidos lutando a mesma batalha, há vezes em que nos encontramos lutando uns contra os outros. E isso seria extremamente nocivo, né? É nocivo, né? Portanto, a premissa que o pastor apresenta de uma mentalidade missionária aponta para uma ação sobrenatural, né? Cada área da igreja, cada ministério, cada departamento terá suas atividades sempre pensando em que podemos ser missionais aqui, em que podemos cooperar com a evangelização aqui. E quando pensamos naqueles que não estão conosco na vida comunitária, os missionários que foram enviados para o campo transcultural, estão distantes. Mais uma vez eu volto à questão do que nos é natural. Muitas vezes nós achamos que, por sermos transformados pelo Evangelho, alcançados pela graça de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, não precisaremos ter uma determinação firme, proposital, intencional para algumas coisas. Por exemplo, é natural os seres humanos, quando se distanciam de outros, deixarem de com eles se preocupar tanto. O pastor Fábio Torres nos fala agora sobre isso, sobre a importância da igreja ter uma preocupação que vá além daquela que é comum entre nós, uma preocupação que vá além do ministério do missionário, uma preocupação que nos leve a pensar no missionário. Esse é o aspecto da integralidade que ele vai apresentar agora. Vamos acompanhar. Até mesmo as pessoas que estão próximas e que nós nos relacionamos diretamente, depois de um tempo de afastamento, a tendência de cada um de nós também é nos distanciarmos, porque nós vamos cobrindo os espaços das pessoas. Infelizmente, para nós, as pessoas são substituíveis. Elas deixam saudades, elas deixam lembranças, mas elas são substituíveis. Então, quando o nosso melhor amigo vai para o campo missionário, depois de um tempo, nós arrumamos um outro melhor amigo. Se o nosso confidente foi para o campo missionário, depois de um tempo, nós arrumamos ou nós conseguimos nos relacionar com outro confidente. Se o nosso filho vai para o campo missionário, nós não substituímos o nosso filho. Então, a questão não é só como nós nos relacionamos, mas é entender que relacionamentos dentro do reino de Deus são relacionamentos permanentes. Que no reino de Deus, e principalmente as pessoas que estão no campo missionário, elas estão fazendo o papel que nós deveríamos fazer. Então, se eu não posso realizar, é necessário que eu faça tudo para que a pessoa realize. Porque ela está realizando, ou eu estou realizando, na verdade, através dela. Por isso que quando a igreja se envolve emocionalmente, se relaciona com o missionário, e ela entende que o seu propósito é glorificar a Deus a partir da sua comunidade até os confins da terra. E se a igreja não está nos confins da terra, nós não podemos, como igreja, estar. É preciso que Priscila receba todo o apoio para que ela esteja. E deixa eu abrir aqui um parêntese muito grande e muito importante. Não apenas o apoio financeiro. O apoio financeiro é o apoio mais fácil que alguém pode dar para o campo missionário. Mas o apoio afetivo, o apoio emocional, o apoio espiritual é importantíssimo e é necessário. Porque eu acredito que, Priscila, fome você não esteja passando, né? Porque Deus disse que o justo não mendigaria o pão. Talvez você não coma o que você queira, mas você tem o que comer, porque Deus é fiel e justo naquilo que faz. Mas agora, quantas vezes o que a Priscila e tantos outros missionários precisam é de uma palavra de carinho, é de uma palavra de preocupação, é de uma palavra de motivação, sabe? É ligar e dizer, Priscila, como que você está hoje? Como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua vida? Não é como que estão as suas atividades no campo missionário. Não é me mande o seu relatório, me conte aí dos feitos que você está fazendo. Mas como está o seu coração? Como que está a sua vida com Deus? Sabe? Você está bem emocionalmente? Você está bem de saúde?
Então, quando a gente fala de apoio ao campo missionário, é um apoio integral. É realmente cuidar da pessoa e não apenas cuidar do projeto missionário. Ok, uma vez mais aí, informações sobre Enfoque Global e o pastor Fábio Torres. Bem, pessoal, do que se trata então? Em tempo, vocês viram, ele fez uma citação a Priscila Alencar, ela é missionária no sul do Senegal, conforme a legenda apresentou, e daqui a pouco ela vai nos falar. É natural que quando nos afastemos de alguém, a gente procure outras pessoas que ocupem o espaço que ele ocupava. Isso principalmente em amizades e relacionamentos, não é? Nós estamos falando daqueles que, por exemplo, têm laços consanguíneos e tanto mais. Mas imagina, por exemplo, aquela pessoa da sua igreja que você viu ali caminhar com você, Deus a chamou para o campo missionário, naquele culto em que vocês fizeram o envio, você estava muito emocionado, ela foi, mandou fotos, você acompanhou a viagem, a chegada, o tempo vai passando, e aquela pessoa que foi para o campo missionário, que trabalhava com você em um ministério, quem sabe com crianças, ou na área de música da igreja, agora tem uma outra para o lugar dela e vocês convivem. Então, você convivia com alguém que se foi e agora está convivendo com alguém que ficou no lugar dela porque foi necessário. Ou seja, há uma tendência natural nossa de nos desligarmos. E quando o pastor fala que o mais fácil é o financeiro, observe um aspecto: você coloca uma transferência bancária para um missionário e coloca automática, de modo que quando você olha o seu extrato, às vezes você nem nota muito ela, está ali, né? Transferência tal. E aí o missionário fica um ano, dois, sem visitar a igreja. Aí ele volta. Aí vai à igreja e fala: Eu quero te agradecer porque você me ajudou. E você fica assim: Gente, o que foi que eu fiz? Porque a transferência foi automática. Eu sei, você fez uma coisa: você ganhou o dinheiro que estava na conta para ser transferido. Mas entende? Ou seja, se nós não formos intencionais, propositais para manter esse contato, que vai além daquele relatório que o missionário manda, que vai além das notícias que ele envia, esse relacionamento ficará fragilizado. E a sensação de quem está lá do outro lado, porque se você sai de onde você está e vai para longe, todos sentem falta de você e se consolam mutuamente. Você sente falta de todos e falta quem lhe possa consolar. Ou seja, a sensação de quem foi será de abandono. E, para concluir, um pouco do que a gente trouxe dessa palestra, dessa live do pastor Fábio Torres, uma chamada de 1 minuto. Ele dá uma dica extraordinária. Eu sei que nós temos um zelo para que a mão esquerda não saiba o que faz a direita e vice-versa. Ou seja, quando fazemos algo por alguém, não queremos chamar a glória para nós, não queremos destaque por isso. Só que nos relacionamentos é diferente. E quando a gente pensa no relacionamento com o missionário que está distante também, exemplo, você com a sua esposa ou com seu marido, ou os pais com os filhos, vocês ocultam os sentimentos ou vocês revelam? Vocês, quando querem dizer que gostam um do outro, vocês fazem isso em oração e oculto? Senhor, você sabe que eu amo a minha esposa, mas você não quer falar para ela porque ela, sabe, não acabe gostando mais de você do que de Deus. Às vezes a gente vai muito nessa direção. A dica que o pastor vai mostrar não é para um exibicionismo, é porque se o nosso sentimento ficar apenas oculto no nosso coração e não for expresso, ele vai deixar uma dúvida no coração da pessoa que dizemos amar. Então vamos ver o que ele nos sugere. Em apenas 1 minuto, mas eu achei extraordinário. Vamos lá. Grava um momento onde a sua igreja estiver orando por um projeto missionário ou pelo missionário. Sabe? E quando você gravar pelo seu telefone mesmo, coisa de ali 1 minuto, manda o vídeo para o missionário. Não precisa mandar mensagem nenhuma, manda só a sua igreja orando, né? E quando alguém principalmente menciona o projeto, menciona o nome do missionário e manda para o missionário. Isso o faz sentir fortalecido. Isso faz sentir acompanhado, sabe? Ele vai dizer: tem alguém caminhando junto comigo. Perfeito, né? Então tá aí, você quiser fazer contato com o pastor Fábio Torres, faz um print aí da tela, ok? Enfoque global. Sabem que eu já tinha isso intuitivamente, às vezes lá na igreja eu estava um domingo pela manhã
E o pastor dizia: hoje vamos orar pelo missionário tal e sua família. Eu não poderia filmar, mas enfim, eu costumava pegar o WhatsApp e escrever para ele dizendo: olha, hoje lá na igreja estivemos orando por você. Olha, quando uma pessoa diz que está orando por você, é algo realmente tocante. Tocante. Uma pessoa não só se lembrou de você, mas orou por você, não é? A gente se lembra de Jesus no Getsemane, né? Orou por nós. O quão tocante é. Peço não só por estes, mas também por aqueles que vierem e virão a crer, não é? Bem, a Priscila, né, Alencar foi citada aqui. E uma coisa que a gente tem procurado trazer aqui no programa, e temos aprendido com pessoas que têm tido a mente e o coração iluminados, como o pastor Fábio Torres, para aspectos que nos escapavam, é, por exemplo, o depoimento da Priscila Alencar. Ela fez uma live apresentando dois temas, e um dos temas foi FTC. Eu confesso que quando vi a chamada, eu achei que era Faculdade Teológica Cristã, né, FTC. Não era nada disso. Depois eu fui ver, eram filhos de terceira cultura. Mas me pareceu muito estranho, porque como terceira? Ou você é daqui ou é de lá, né? Tem um ponto médio aí, alguma coisa entre as duas? Bem, a Priscila vai nos falar sobre isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso. A gente pensa muito no missionário e no seu projeto. Até porque também ao missionário falta tempo, ele não vai chegar lá na igreja e discorrer tanto quanto poderia. Ele normalmente tem poucos minutos, apresenta o seu projeto de forma concisa, apresenta o relatório e lá vai ele embora. A Priscila, que está lá no sul do Senegal com seu esposo e dois filhos, ela vai falar-nos sobre esse tema e depois a gente vai apresentar algo mais, não nessa live, mas em outra, tá bom? Então, fique bem atento, é um relato muito legal. Ela fala de experiência própria com os filhos, eu achei magnífico. E ela é uma pessoa das mais comunicativas. Excelente, assim, é muito agradável ouvi-la. Vamos ver então o que são filhos de terceira cultura. FTC significa filhos de terceira cultura. O que são os filhos de terceira cultura? Nos Estados Unidos, eles têm muito material sobre isso, em outros lugares, mas no Brasil não tem muito. Mas tem a MTB, através do SIM, que é o Cuidado Integral do Missionário, eles têm o Filhos, que trabalha com o cuidado dos filhos de missionários. Então, essa palestra que eu vou dar hoje é baseada nesse livro, Criando Filhos Entre Culturas, mas eles têm vários materiais que foram tanto feitos por eles, quanto traduzidos para o português. Então, não é algo novo, mas é algo aqui que a gente tem começado agora, né? O que eu estou fazendo? Não sou uma especialista no assunto, mas eu sou muito interessada por ser missionária, por ter os meus filhos, por querer ver o bem dos meus filhos, sabe? Então, assim, eu estou começando a mergulhar nesse mundo, então eu tenho estudado para isso. Eu vou ler aqui o conceito para vocês. Esse conceito está no primeiro capítulo desse livro, que foi escrito pela Janet Susan. É denominado filho de terceira cultura a criança ou adolescente que cresce em uma cultura que não é a dos seus pais e permanece nela por um tempo significativo do seu desenvolvimento. Ou seja, são crianças e adolescentes que estão crescendo numa cultura que não é a do pai deles. Por exemplo, eu sou brasileira e moro no Senegal. Então, eu tenho a minha cultura, eu tenho a minha base, eu sei, eu tenho os meus valores baseados da forma que eu fui criada, da forma que eu fui crescendo, com os valores que eu fui sendo ensinada. Então, de repente, eu estou em outro país, com cultura totalmente diferente. Mas eu tenho os meus parâmetros, eu tenho a minha cultura. É verdade que eu vou me adaptando e talvez eu até me torne bicultural, né? Porque tem coisas que eu já estou tão acostumada aqui, mas o meu filho, ele é uma criança de terceira cultura, porque ele tanto observa quanto absorve as outras culturas. Então, por estar no lugar
no momento em que ele está em desenvolvimento, eles estão em desenvolvimento, as nossas crianças estão em desenvolvimento, por conta disso, eles vão absorvendo. É como se a gente pegasse um óculos, tá? Eu até pensei em fazer esse óculos para a gente mostrar aqui. Então, vamos supor que eu sou brasileira e eu enxergue tudo através de um óculos de lente amarela, vamos supor, né? Ou de lente vermelha, sei lá, qual for. Então, eu enxergo o mundo através dessas lentes que foram me dando base de acordo com a minha criação. A minha amiga senegalesa, que nasceu e foi criada aqui no Senegal, ela enxerga com óculos de uma cor diferente. O verde, quem sabe? Entende? O meu filho é como se ele pegasse o óculos amarelo e juntasse com o óculos verde. Vocês entendem? A cosmovisão dele, a visão dele sobre tudo vai ser diferente. Crianças de terceira cultura têm uma diversidade, assim, uma riqueza, sabe? Uma capacidade de ver de uma forma totalmente diferente de quem é monocultural, de quem nasceu e se criou numa cultura só. Então, eles são muito desafiados. Por exemplo, eles passam a manhã inteira na escola francesa. Então, lá eles aprendem sobre a cultura francesa, vamos supor. Há escolas internacionais também, que aqui onde a gente está não tem, mas nas escolas internacionais eles falam inglês, tem crianças de todas as nacionalidades, e ali eles estão em contato o tempo todo com várias culturas. E aí que quando termina o período escolar, eles vão no mercado, e aí no mercado eles já tem que usar uma outra língua, no mercado eles já têm que se adaptar à cultura daqui do país onde a gente está, vamos supor, do Senegal, a maneira de lidar, como falar. E aí que quando ele chega em casa para jantar ou então para passar o resto da tarde, é que na nossa casa é a nossa cultura brasileira. Vocês entendem como é diverso e como é rico e como é interessante e ao mesmo tempo desafiador? Aí o contato, né, da Priscila, seu esposo Marvio, missionários no sul do Senegal. Pessoal, que loucura! Você imaginou de manhã, França, de tarde, a cultura do Senegal. Chega em casa, falar português e os costumes brasileiros. E é uma criança. Tudo isso na cabeça dela. Então, assim, eu me lembro sempre de orar pelos missionários, de pensar nos missionários, mas não me lembro de ter pensado nessa dimensão com relação aos seus filhos de terceira cultura. Em outras lives a gente vai mostrar um pouco do que ela fala sobre como podemos ajudar nessa questão e aquilo que os pais, os missionários têm feito para ajudar seus filhos nisso e outras características até. Bem, a gente está chegando ao final. Vejam que esse vídeo que eu apresentei da missionária Priscila Alencar, ele teve 6 minutos. Se fosse na sua igreja, provavelmente ela poderia falar 5 minutos e apresentar um vídeo de 2. E isso aqui foi parte de um todo que ela apresentou. Por isso, a gente precisa se propor a aprender mais. A gente precisa se propor a entender melhor. Ela falou que não é uma especialista e ela tem um estímulo enorme a saber dos seus filhos para estudar isso. Qual é o nosso estímulo? Fazer conhecido o nome do Senhor, para que todos os povos o glorifiquem. Nós não podemos ir ao Senegal, lá ela está. E como disse o pastor Fábio Torres, seja aqui próximo, seja longe, aos confins da terra, se nós não podemos chegar, chegaremos através de alguém. E esse alguém é uma pessoa como Priscila. Tá bom? A gente vai chegar ao final do nosso programa trazendo a continuidade de uma série que vínhamos apresentando com relatos missionários. Hoje na voz do querido e saudoso pastor Russell Shedd. Vejam o nível dos sacrifícios que os missionários fazem. Sacrifícios diários. Há também aqueles que sacrificaram a própria vida. Abriram mão de um futuro aqui, de uma sequência de propósito e realização de sonhos aqui, porque foram desafiados a confessar a fé ou morrer. É sobre isso que ele vai falar, martírio na China. E é claro que a gente fica com muita saudade do pastor Russell Shedd, toda vez que ouvimos a sua voz. Vamos acompanhar e assim chegar ao final do programa. E tem outro tipo de crente
como aquele casal, João e Betty Stam, S-T-A-M, tios do meu companheiro de quarto durante um dia na faculdade. Um ano na faculdade. Eles receberam um convite para adentrar na China e dar sua vida para pregar o Evangelho para os chineses que nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. E a Betty, sendo mulher, e as mulheres têm uma intuição que algo de ruim ia acontecer na China, teve que lutar e lutar para poder acompanhar o seu marido João como missionário mais de 60 anos atrás para a China interior. Na sua oração de entrega, ela disse mais ou menos as seguintes palavras: Senhor, eu me rendo a Ti, custe o que custar, me leva onde Você quer me levar, me dá condições de vida que Tu queres, não aquilo que eu quero, porque eu entrego toda a minha vontade a Ti. Irmãos, não muito tempo depois, a sua cidade foi tomada pelos comunistas sob o comando de Mao Tse-tung, e eles foram diretamente para a casa daqueles missionários já com um bebezinho de 1 ano e deram uma opção, uma escolha, livre-arbítrio, meus irmãos: negar a Jesus e voltar para sua terra, expulso da China, ou afirmar sua fé e serem decapitados. Eles escolheram ser decapitados. Amados irmãos, imaginar, tentar reconstituir aquela cena na sua vida, não na vida daquele casal. Eu pergunto, você teria dito isso? Com esse bebê de 1 ano? Você diria: é mais importante, mesmo sendo mortos, a declarar minha fé no Senhor Jesus do que ser expulso e continuar ministrando? Não seria melhor a vida para fazer o resto da vida a vontade de Deus? E eles entenderam que ficar transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus era não negar ao Senhor Jesus, deixar aquele bebê que sobreviveu, foi cuidado de alguns crentes e depois devolvido para a sua terra dos seus pais. Estes que deram literalmente a vida por amor ao Evangelho. Fiquei pensando, eles podem ter cogitado em suas mentes e corações negar a fé para que possamos voltar ao nosso país e prosseguir pregando o Evangelho. Mas como? Como falar de confiança em alguém a quem traímos negando? Me faz lembrar também de Pedro. Pedro, que diante da ameaça nega conhecer Jesus. No entanto, há o reencontro de Pedro com Cristo, Cristo ressurreto. As 3 vezes que Pedro negou correspondem às 3 vezes que Cristo perguntou: Tu me amas? O Senhor reergue: Pedro, apacenta meus cordeiros. E mesmo sabendo Pedro, conforme as palavras de Jesus, qual seria o seu fim e o tipo de morte, ele segue Jesus. Assim é conosco.
Há momentos em que a nossa fé é forte e a afirmamos. Há momentos em que fraquejamos, mas confiamos no Senhor, que é aquele que nos capacita a estarmos de pé. É aquele que nos ergue quando vacilamos. Que o Senhor nos conceda, a nós que temos a mente de Cristo, uma mente missionária. Que haja intencionalidade no sentido de que os nossos relacionamentos com os que partiram sejam de proximidade. Que as nossas expressões de afetos por eles sejam conhecidas. E que a nossa preocupação com os missionários vá além do projeto, vá além do relatório e possa alcançar as esferas mais sensíveis para eles no seu dia, que são os relacionamentos mais próximos e consanguíneos. E nós nos preocupamos com eles, porque somos irmãos pelo sangue de Cristo. O Senhor vos abençoe, vos guarde nas palmas das mãos dele, até nos vermos de novo. E se Deus quiser, isso acontece na próxima quinta,